Olá pessoal, nós estamos conversando aqui com Nichigen Takasaki, que é o Doshi, é uma autoridade dentro do budismo primordial, hoje com diversos templos no Brasil. O senhor me disse 10 ou 11, me parece? 10 templos no Brasil. Como autoridade e líder desses templos todos, o que mais preocupa o senhor? O que o senhor mais gostaria que tivesse nesses templos? Como que o senhor gostaria que eles estivessem e tal? A nossa vontade é que eles se expandam cada vez mais. 10 templos é muito pouco para uma religião que é a mais velha, a religião budista mais velha no Brasil. O senhor acha pouco? E tem algum trabalho no sentido assim, de divulgar mais essa fé? Sim, como até em Pará de Minas nós temos aqui um núcleo de cultos e a nossa religião iniciou-se com o núcleo de cultos. Não foi através da construção de um templo ou alguma coisa nesse sentido, mas sim da iniciativa de fiéis num certo local e de acordo com o trabalho desses fiéis, o núcleo foi crescendo até se transformar em templo. Comparado com outras realidades do mundo, o Brasil é bastante tolerante com relação a essas diferenças todas, né? O senhor sente bem acolhido aqui? A religião é bem acolhida? Tem hostilidade, dificuldades? Como é que o senhor vê isso? Comparado à época que eu era criança, está bem diferente. Hoje existe uma tolerância muito grande e, acima de tudo, um respeito muito grande. Antigamente nós éramos quase que discriminados por sermos diferentes, mas hoje o cenário é bem diferente. E no mundo, como é que está o budismo? Tem perseguição também em algum lugar? O senhor tenha conhecimento? Com certeza, não só perseguição, mas alguns países perseguem. No caso de alguns países como o Mianmar, no caso de Mianmar, que existe uma polêmica muito grande que a religião é usada para perseguir, para dominar um certo religião budista? Religião budista. Certo. O que nos deixa muito triste, porque historicamente nós não temos... Não combina, né? Não combina. Não combina, é verdade. E toda religião também tem picaretagem. Sim. Gente que usa a religião, às vezes, em total desacordo com as orientações da fé, daquela religião. E o budismo também não está livre disso, né? Às vezes muitos procuram o budismo como se uma religião de vitrine, que não tem nada a ver com a vida dela, não tem nenhum compromisso com a vida dela. Como é que isso acontece no budismo? Como outras, também existem oportunistas, né, que se aproveitam da fragilidade do ser humano e utilizam uma divindade ou o próprio Buda para poder ter ganhos próprios, né? Ter vantagens próprias, principalmente com relação a bens materiais. Às vezes vão para a mídia, viram estrela, divulgam, vão. E um budismo meio deformado, né? Com certeza. E para a gente isso é uma coisa muito triste, principalmente porque nós, budistas, trabalhamos de uma forma séria. E mesmo trabalhando de uma forma séria, existe muita dificuldade, né, para que possamos crescer, enquanto que outras, através da palavra esperteza, né? Esperteza, elas conseguem crescer e visando principalmente o benefício próprio, não a salvação das pessoas. Volta e meia eu recebo em rede social aquela figura do Buda gordo, associado a ganhar dinheiro. Ninguém melhor do que o senhor para esclarecer isso para as pessoas. De onde vem isso? Assim, a ideia do Buda gordo associado com ganhar dinheiro. Porque o Siddhartha não era aquilo. Não, pelo contrário, como nós dissemos no início, o Buda Shakyamuni, ele tinha uma vida de conforto, uma vida de... Tudo que ele desejava, ele tinha. No entanto, isso não trouxe a felicidade para ele. Ele não ficava em paz com ele mesmo. Então ele abandonou a riqueza, todo o conforto, para buscar uma resposta para o sofrimento humano e associar o Buda como se fosse sinônimo de riqueza a uma deturpação muito grande da imagem do próprio Buda.
Não é para isso, né? Não é uma coisa que não tem nada a ver com nenhuma ramificação minimamente séria, né? Justamente. E aquela própria imagem do Buda, aquela imagem não é do Buda Shakyamuni. Então o Buda Shakyamuni não era uma figura gorda. É uma imagem totalmente deformada. Isso entristece o senhor? Muito. E as pessoas associam isso, e quando procuram muitas vezes o nosso templo, acho que participando do nosso templo, dos cultos, ele vai adquirir bens materiais, assim como ocorreu quando eu era bispo do Rio de Janeiro. Uma pessoa veio, começou a praticar religião e depois desistiu. Não ganhou dinheiro? Perguntando o motivo, ele disse: não, quando eu passava na frente do templo só via carro do ano e tal, então eu achava que praticando aqui eu teria um carro do ano, coisa que foge totalmente a um ensino budista. É claro. O senhor disse que aqui nós temos em Belo Horizonte um núcleo, né? Sim. Aqui em Pará de Minas um outro núcleo. E tem alguma perspectiva, alguma visão de ter novos núcleos por aí em Minas Gerais? O nosso objetivo é esse. Dependendo das pessoas que estão nesse núcleo, se eles tiverem bastante... continuarem com determinação, a consequência será o aumento. Como é que é feita a manutenção dos templos? Única e exclusivamente pela doação dos seguidores. É como se fosse um dízimo, assim? Não existe um dízimo. Existe por exemplo, no caso de um templo, existe uma taxa de manutenção para cobrir as despesas de água, luz e outras coisas, né? E o fiel também os fiéis eles contribuem com uma oferta também em dinheiro aos sacerdotes, e também eles não tem jeito de fazer as coisas que precisam fazer. Fazem também doações para o templo temporâneas, vamos assim dizer. Mas não existe nenhuma obrigação. O senhor é casado? Sou casado. Que é bom falar isso também, porque na sua ramificação existe o sacerdote, solteiro, celibatário, ou todo mundo é casado, como é que é? É a opção de cada um. O budismo, o casamento dentro do budismo só surgiu a partir do budismo japonês. O budismo chinês, o budismo coreano não é permitido casar. Então essa é uma coisa do budismo japonês. E o senhor, por exemplo, a sua esposa, no caso, ela também participa da religião e acompanha. Porque, como sacerdote, o senhor tem que dedicar a vida, né? Sim. O senhor não pode fazer outra coisa. Ela tem que ser uma segunda sacerdotisa. O senhor tem filhos também? Não tem. Não tem, mas nada impeça que o sacerdote possa ter os seus filhos, né? Pois é, eu fico feliz de conversar com o senhor, e a gente tenho certeza que estamos sendo vistos por muitos jovens, muitas pessoas que gostariam de conhecer mais ou conhecer melhor o budismo sem os clichês da grande mídia ou de um artista de televisão empolgado e tal. Qual seria a dica para conhecer corretamente o budismo, sem distorções? Para o leigo fica muito difícil, porque a primeira imagem que ele tem do budismo é da meditação. É uma imagem que é passada no Ocidente e que as pessoas procuram, quando se deparam com o budismo que nós praticamos, ele sente tem um choque. Vazio. É isso, não, tem um choque, mas só que o budismo é um budismo, no nosso caso é um budismo de meditação, mas meditação ativa. Não é aquela de você se posicionar numa posição do Sutra Lotus e cerrar os olhos e fazer o exercício de respiração. É o budismo oral, que nós chamamos de meditação ativa, de pronúncia, né, do mantra. É isso. Embora na sua ramificação também isso é sagrado, que se faça as orações todos os dias, né? Com certeza, faz, assim como o alimento, nós alimentamos na parte da manhã, na parte da tarde, à noite, para mantermos o nosso corpo físico
as orações diárias é para alimentar nosso espírito. E nesse mantra é uma oração já formal? É o Nama Horogeiko? Namo Myo Horogeiko. O senhor podia falar um pouco sobre isso? O mantra Namo Myo Horogeiko, ele é a essência de todo o ensinamento budista. Então a nossa imagem é o próprio Namo Myo Horogeiko. No budismo nós não veneramos a estátua de Buda, nós não veneramos nem nada de Buda. Apenas o próprio Buda nos ensinou que nós devemos seguir os seus ensinamentos. Outro dia eu voltei do Sri Lanka. Sri Lanka é um país ao sul da Índia que tem uma tradição muito grande do budismo, tão maior quanto a Índia. A Índia já não existe mais o budismo, existe no Sri Lanka. E lá eu me deparei com um budismo deturpado, porque os grandes templos, por exemplo, eu fui num templo onde eles veneravam o cabelo do Buda. É uma aberração. E segundo, esse é um budismo quase que budismo materialista. Outro budismo, um templo enorme também, com uma projeção muito grande no país, eles veneravam o dente de Buda. Então, pra gente, assim, é uma coisa que estranho. É muito estranho, porque... E quando o senhor foi lá, o senhor foi em missão? Sim, não em missão. Para conhecer... Para conhecer o budismo, que nós também... iniciou-se um trabalho da nossa religião no Sri Lanka, foi justamente para conhecer. E onde nasceu a sua ramificação? O senhor falou que foi na Índia. Não existe mais? Não existe pelo sistema de casta. Sim. E o hinduísmo é muito forte. Então, praticamente, ele sufocou e exterminou o budismo, porque o budismo ele prega igualdade para todos, igualdade, compaixão e isso tudo, mas não se encaixava com a filosofia hinduísta de casta. O próprio Siddhartha, no seu tempo, foi um contestador disso, como Gandhi foi um contestador disso, sim. Tagore, os grandes pensadores indianos, e também Teresa de Calcutá, né, que tem um espírito de compaixão enorme, né? Sim. Também não conseguiu, isso é muito forte lá, né? E ainda continua. O senhor percebeu isso lá? Muito, muito. Até teve um certo momento que nós fomos visitar o local de nascimento do Buda, e nós estávamos com um guia, e tinha um guarda tomando conta do local, e o guia resolveu passar por um local que não era permitido, e o guarda chamou a atenção. No entanto, o que me impressionou foi por o guia ser numa casta um pouquinho mais alto que o guarda, ele praticamente humilhou o guarda. Quer dizer, a autoridade, ele passou em cima da autoridade, desrespeitou a autoridade, e isso me impressionou bastante. O senhor voltou um pouco chocado. Chocado, muito chocado. Porque ali, o próprio hinduísmo também, ali é difícil de entender, não é? A maneira como eles vivem, como é que a religião tolera isso, né? Nós não vamos julgar ninguém, faz parte daquele povo, sim, lá, mas causa pra gente um certo desconforto, não é? Sim, muito desconforto, e a gente não consegue entender, mas existe toda uma história. E o senhor esteve no Sri Lanka e mais aonde? Bom, nós fomos para o Japão, para o Sri Lanka, e depois, para passeio, nós fomos para Dubai. Tá, mas nesses lugares todos, onde o senhor viu um budismo que o senhor ficou feliz? Falei, opa, aqui é um pouco meu lugar. O que eu me impressionei foi no Sri Lanka. Embora o budismo praticado era um budismo do pequeno veículo, todo local que nós íamos, nós encontrávamos figuras de Buda, diferentemente de outras. No caso do Brasil, por exemplo, todo local que nós vamos a igreja, Nossa Senhora Aparecida, cruzeiro e tal. No carro também, crucifixo. Lá no caso teria uma imagem de Buda dentro do carro, dentro da casa, em locais públicos também, estátuas de Budas gigantescas. Então, eu me senti budista num país budista lá no Sri Lanka. Embora percebe também que a imagem é muito mais uma cultura, sim, e que na prática é coisa diferente. Igual aqui também, né? É igualzinho. Quer dizer, o fato de você ter crucifixo comete as maiores aberrações debaixo do crucifixo, no né? Congresso. Se ele pudesse, ele sairia dali.
Olha, como é que o contato do senhor, para quem quiser conhecer melhor, o senhor pode deixar aqui para a gente um contato? Vamos deixar o contato do budismo, da página budismo.com.br. No Facebook nós também temos uma página, budismo.com.br. Tá certo. Muito obrigado, senhor. Eu que agradeço. Obrigado pela entrevista. Que o senhor seja muito feliz aí na condução do seu trabalho, muito iluminado. O mesmo desejo com o senhor, com o Padre Gabriel, que eu admiro muito por nos dar abertura, nos receber, diferentemente de outras religiões, né? E é um autoexame que nós fazemos também, que nós devemos também ter essa mesma iniciativa. Embora nós estejamos participando aqui, a nossa religião também existe uma certa resistência de abertura. E com essa iniciativa, juntos, podemos realmente alcançar aquilo que todos nós alcançamos ao praticar uma religião. Esse diálogo, essa união. Adolfo, o senhor é meu irmão. E o sangue que corre nas nossas veias não são muito diferentes. Muito obrigado. Não é? Eu fico muito feliz. Muito obrigado, senhor. Viu? Obrigado mesmo.